O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a conclusão de mais um ano litúrgico, o último dos domingos. Passamos pelo Advento, Natal, a Quaresma, a Páscoa, o tempo comum, e hoje, depois de termos vivido mais uma vez os grandes mistérios da nossa fé, somos convidados a proclamar Cristo, Rei do Universo. Esta solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI há quase 100 anos. Na ocasião, o mundo terminava a Primeira Guerra Mundial e ali havia um assombro e um pesar diante da confiança do humano em outros homens. Se desejavam imperadores, se desejavam reis. Então o Papa, naquela ocasião, deixou evidente a toda a igreja: o nosso único rei, o nosso verdadeiro rei, o nosso Senhor, a quem temos que confiar, recorrer e entregar a nossa vida, é a Jesus Cristo. E aí vejam que ao mesmo tempo que a gente o proclama Rei do Universo, a gente tem uma liturgia que pega um recorte da crucificação, um momento de grande dor, humilhação e sofrimento. Por quê? Vejam que é interessante nós entendermos que quando fala de rei, na nossa cabeça, imediatamente vem aqueles imperadores que sentavam em tronos de veludo e ouro, que tinham capas grandiosas, coroas, cetro e muito poder. A figura do rei, na nossa cabeça, é uma figura de grande poder. No entanto, quando a gente remonta o povo de Deus, lá na primeira leitura, o fato deles clamarem
ungirem a Davi como rei, a ponto de dizer que eram carne daquele que era o rei, né? Osso de meus ossos, carne de minha carne. Tem toda uma figuração de que o rei cuida do seu povo como o marido cuida da esposa, né? Porque Adão disse isso a Eva: você é carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Aí fica muito evidente que a monarquia para o povo de Deus tinha um sentido muito profundo. Davi, na primeira leitura, é ungido, e a Assunção marca sobretudo uma confiança de que ele reinará e governará em nome de Deus, para unir as 12 tribos, para fazer com que o povo de Deus cresça e seja protegido. Aí, além dessa notável figura do rei Davi, nós ouvimos um salmo que já nos lança no reinado de Cristo. Esse salmo que nós cantamos, de forma muito interessante, ele era proclamado quando todo o povo de Deus se reunia no templo e o sacerdote subia a escada para oferecer o sacrifício. Então eles começavam a cantar: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor, lá estamos representados, porque chegará no Santo dos Santos o nosso sacrifício, o nosso pedido. Aí a gente entende o porquê que somos lançados num evangelho que apresenta um recorte da paixão e da morte de Cristo. Cristo, na verdade, não foi um rei cheio de pompas, de trono e de coroa. Inclusive, nos outros relatos da paixão, a gente acaba vendo que Jesus, sim, recebeu uma coroa de espinho como sinal de deboche, um manto vermelho como sinal de um rei que não tinha poder, uma cana rachada no lugar do cetro para dizer que ele não governava coisa nenhuma. Vejam, aí a gente começa a perceber que o reinado de Cristo é diferente. Ele é um rei diferente. O seu trono é a cruz. O seu jeito de agir é a partir do amor, da misericórdia, da entrega. Ele é rei na cruz porque, na verdade, ele é o eterno sacrifício, e o sacrifício de amor, porque ele reconcilia o humano com Deus. Aí a gente observa os personagens que estão no texto bíblico e as atitudes deles, para entendermos o porquê Cristo é rei. Jesus falava muito do reino de Deus. Inclusive, essa conversa do reino de Deus foi um dos principais motivos da sua condenação. Porque se tinha um reino na cabeça das pessoas, era uma geografia, era um lugar onde tinha lá escondido cavalos, cavaleiros, soldados, e ele viria como imperador tomar o império dos romanos. Então, na cabeça, no imaginário, quando se falava em reino de Deus, eles entendiam que era um reino também, assim como tinha o reino de Israel, como tinha o reino babilônico. Eles compreendiam que era uma geografia. Mas Jesus não é rei de uma geografia, e nós vamos entender aqui agora. Primeiro, os chefes zombavam dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Messias, é o Cristo. Vejam que as autoridades não acreditavam que ele seria o Messias, não acreditavam que ele teria poder, não acreditavam que ele salvaria a humanidade, porque na cabeça deles a figura do Messias era muito associada à figura do rei poderoso. Ele viria com soldados, cavalos e cavaleiros. Então, debochar de Jesus dizendo: você foi tão bom, fez cura, fez milagre, desce da cruz, faz aí um espetáculo, prova que você é o Messias, ungido, o rei. E Jesus, na verdade, não faz nada disso. Continua então os soldados que estavam a serviço do Império Romano. Eles diziam então: se és o rei dos judeus,
salva-te a ti mesmo. Então, por detrás da fala deles estava: apareça, peça para os anjos vir protegê-lo, salve-se a si mesmo, realize sinais em favor de si mesmo. E Jesus, na verdade, nunca fez nenhum milagre em favor dele mesmo. Tudo era para o bem do outro. E aí, um símbolo aqui surge com grande força: o vinagre. Eles dão vinagre para Jesus beber. Por quê? Porque o simbolismo do vinagre, ele é o contrário do vinho. O vinho, nas bodas de Caná, símbolo da alegria, símbolo do amor, Jesus transborda em uma festa. Agora, o que a humanidade dá a ele? O vinagre, que é o vinho azedo, a marca do ódio, do rancor, da maldade humana. Oferecer o vinagre era, na verdade, oferecer toda uma atitude de vingança, de escárnio, de zombaria. Depois, ele está crucificado ao redor de 2 malfeitores. Um deles volta a dizer a Jesus: uai, como diz o mineiro, né? Tu não és o Cristo? Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Inclusive, em cima da cruz tinha o letreiro: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que também era um deboche, que também era um escárnio. Aí o outro diz ao malfeitor, o que estava do outro lado crucificado: não diga assim com ele não, nós merecemos estar aqui, ele não, porque inclusive a cruz era paga de bandido, de malfeitor, era paga de pessoa que tinha todos os problemas e ia para a cruz, porque a cruz era uma morte para calar um processo, para calar uma história. Comumente ia para a cruz bandidos, escravos, pessoas que não tinham nenhum significado diante do povo romano, porque a morte de cruz era uma condenação romana. E aí ele diz a Jesus, aquele outro malfeitor, que alguns chamam de bom ladrão, né? Eu não sei se ladrão algum dia é bom, mas ele vai dizer o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Aqui a gente poderia dizer que ele é um malfeitor arrependido, porque ele pede a salvação, ele pede para fazer parte do projeto do reino. E aí vem a resposta de Jesus, que é fundamental para essa liturgia. Jesus então diz: em verdade eu te digo, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Que tipo então de rei é Jesus Cristo? É Salvador, é da misericórdia, é da bondade. Onde é o seu trono? É na cruz, porque é ali que ele salva a humanidade. E qual é o local do seu reino? É o paraíso. Por isso ele diz: vou te acolher no meu reino, já que a gente entende, por exemplo, que quando Jesus estava sendo lá questionado por Pilatos, e Pilatos pergunta: tu és rei? Jesus diz: eu sou rei, mas não desse mundo, meu reino não é daqui. E por isso a gente entende que Jesus então acolhe com misericórdia todos aqueles que se arrependem e acolhem no paraíso. O paraíso é o primeiro projeto de Deus, que infelizmente Adão e Eva, simbolizando o homem e a mulher, acabaram caindo por quererem ser iguais a Deus. E aqui a gente vê que Jesus resgata, restaura, liga o humano a Deus de uma forma tão profunda que leva aquele homem naquele dia, no hoje, no momento real, para o seu reinado, que é o paraíso. Dessa liturgia então, a gente entende que Cristo foi o maior de todos os reis, porque amou sobremaneira. E se a gente entendesse o tamanho desse amor, nós seríamos eternamente, diariamente, 24 horas por dia, muito gratos, porque é um amor tamanho, é um amor que se doa, é um amor
que a gente olha e percebe como é grande o amor, a misericórdia e a compaixão de Cristo, Rei do Universo. Por isso, a Ele e somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.